Hoje a nossa ideia é explicar um pouquinho sobre o que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. A estimulação transcraniana por corrente contínua é uma técnica de estimulação cerebral não invasiva, onde é usada uma corrente elétrica contínua, como o próprio nome já diz, e de baixa intensidade, que tem dois polos, o ânodo e o cátodo. Essa corrente vai passar de um polo para o outro, mas a gente considera que existem efeitos específicos abaixo de cada um desses polos, desses eletrodos. Então, o ânodo ele tem um efeito de facilitar a atividade cerebral, de facilitar a atividade cortical. Ele consegue deixar o ambiente abaixo dele, o ambiente neuronal abaixo dele, de uma forma mais favorável para o desencadeamento do potencial de ação. Então, ele acaba reduzindo o limiar, que a gente fala de excitabilidade cortical, que é o limiar que o estímulo tem que atingir para que ocorra a ativação ou desencadeamento desse potencial de ação. O cátodo ele tem um efeito oposto. Ele acaba fazendo com que esse limiar se torne mais alto, com que esse ambiente neuronal se torne mais difícil de ter o desencadeamento desse potencial de ação. Então a gente fala que a estimulação transcraniana é uma técnica neuromodulatória, não neuroexcitatória, porque ela não consegue desencadear especificamente o potencial de ação, mas ela consegue modular as regiões corticais abaixo do eletrodo de forma a favorecer a ativação do cérebro ou a dificultar essa ativação do cérebro. E aí o profissional ele pode pensar no posicionamento desses eletrodos no crânio de acordo com seus objetivos terapêuticos, considerando tanto esse efeito facilitatório quanto esse efeito mais inibitório. O que é a ideia que vem sendo usada utilizando a estimulação transcraniana como uma ferramenta terapêutica especificamente na reabilitação motora, porque ela pode ser usada em distúrbios psiquiátricos, no tratamento da dor, mas especificamente na reabilitação motora e aí na vertente infantil. Então a gente tem estruturas do nosso encéfalo que favorecem, que controlam os nossos movimentos. Estruturas que têm funções específicas, então eu tenho áreas do crânio, do córtex, né, do cérebro, que são responsáveis por gerarem os movimentos voluntários. Eu tenho áreas encefálicas como o cerebelo, que são responsáveis pela coordenação, pelo equilíbrio, pelo refinamento dos movimentos. Então, quando uma criança chega com uma alteração motora e que a gente acredita que ela tenha indicação que a estimulação transcraniana possa contribuir para o tratamento dela, a nossa primeira pergunta é: qual função eu desejo melhorar, né? O quanto essa lesão, o quanto essa sequela compromete a função deste paciente. Então, no caso de uma criança com paralisia cerebral que tem uma lesão na área motora, no lobo parietal, que é a área, que são os lobos cerebrais responsáveis pelo controle, um dos responsáveis pelo controle do movimento, e que é uma área com muita frequentemente acometida na paralisia cerebral espástica, por exemplo, que na classificação piramidal que a gente fala. Então essa criança ela pode ter uma lesão que tenha comprometido mais o movimento das pernas, dos membros inferiores, ou que tenha comprometido mais um lado do corpo, ou tenha um comprometimento mais global. Então, de acordo com essa questão, de acordo com o quadro clínico que a criança apresenta e com as características da lesão, a gente vai direcionar, vai selecionar como utilizar a estimulação transcraniana e quais são os locais que esses eletrodos vão ser colocados. Por exemplo, para melhorar o padrão de marcha, então para melhorar o desempenho, a qualidade do movimento da criança durante o caminhar. Então a gente sabe que a área responsável pela representação, pelo controle das pernas, ela fica numa região mais central desse lobo parietal e mais profunda. Então, qual é a tendência, qual é uma das possibilidades de utilizar a estimulação transcraniana? É colocar o eletrodo anodo, que é o eletrodo facilitatório, sobre essa região mais central, sobre essa região
onde a gente acredita que tem essa representação cortical dos membros inferiores, a região responsável pelo controle das pernas. E o eletrodo catodo ele pode ser colocado, por exemplo, fora de uma estrutura craniana, que a gente fala que é um posicionamento extracefálico, como por exemplo sobre o braço, sobre o músculo deltoide. Então eu vou ter mais centralizado no cérebro dessa criança esse efeito facilitatório. Durante a terapia física, enquanto a criança estiver treinando caminhar, essa informação do treino, essa informação do exercício, ela vai dos músculos até o cérebro. A gente acredita que ela vai ser processada nessa área de controle das pernas. E quando essa informação chegar no cérebro, esse limiar vai estar mais baixo, esse ambiente vai estar mais favorável para o processamento deste estímulo. Essa informação vai ser processada de uma forma mais eficaz e, consequentemente, ela vai ter um efeito mais facilitatório, uma melhora do controle motor desses membros inferiores, dessa musculatura da perna. E com isso existiria a possibilidade de você otimizar o benefício, o ganho da terapia física por você ter um treino motor, um exercício feito de uma forma adequada, associado com uma facilitação da área cerebral, que é responsável pelo controle dessa perna, desses membros inferiores. E dessa forma a gente fecharia um circuito, a gente abriria uma janela para uma otimização do ganho dessa terapia, facilitando a área cerebral responsável por essa função.